Como tem vindo a aumentar, e quando chegou a Troika cá, disse, mas o que é isto? Há aqui uma dívida que não está reconhecida na República, na dívida do Estado português. Porque ela, de facto, juridicamente não é uma dívida do Estado. O que o Estado diz é que os cidadãos consumidores vão ser obrigados a pagar isso. É o garante. O Estado é o garante que os consumidores vão ser obrigados a pagar isso. E, portanto, esse foi o início, digamos, esta é a razão pela qual chegámos a esta situação de completa derivada do sistema. A dívida tarifária, o déficit tarifário, como é mais conhecido, embora seja uma dívida, anda hoje perto dos 5 mil milhões de euros. E foi negociado uma plataforma que poderá, para reduzir enfim, além de algumas negociações e alterações que foram feitas, mas o que é certo é que eu depois posso explicar tecnicamente que eu, neste momento, estou convencido que o sistema não está de todo controlado. Mas tem outro gráfico, se quiser, deixa-me fazer uma pergunta sobre o déficit tarifário. Nós aqui temos que interromper de vez em quando. Eu, quando há dias falava com o professor Pedro Nunes a respeito disto, parece que logo ao princípio se deveria ver, não? Que o vento não há 24 em 24 horas, nem está garantido. Bom, e que é preciso uma máquina para, ao mesmo tempo, estar preparado para entrar se o vento parar. Isto era óbvio. E eu perguntei-lhe, mas na altura não se percebeu isso? E é por isso que eu digo que tenho imenso medo quando vejo o Estado a meter-se na economia. Dá normalmente. E qual foi a resposta do engenheiro Pedro Nunes? Já na altura percebeu-se isso ou não? Eu acho que houve alguns políticos que não perceberam. Eu tenho a certeza, porque falei com alguns deles, que não perceberam. Sim, mas não perceberam. Quando a certa altura depois perceberam. Quando perceberam, é evidente que os interesses criados são enormes, e estão em causa de milhares de milhões de euros. Não estamos a falar de milhões, estamos a falar de milhares de milhões. E, portanto, há toda uma política energética que tem ela própria a ser reconvertida. E há, evidentemente, as justificações, nomeadamente ambientais e outras, que são máquinas de propaganda que tentam instilar que esta é a única solução. E acredita, deixa-me ouvir o professor Medina Carreira sobre isto. Ouvimos aqui este valor, 5 mil milhões de euros de déficit tarifário, da tal dívida interna que está escondida, não é? Sim. O professor Medina Carreira acredita que alguma vez isso vai ser saldado ou não? Não, eu estou convencido que mais adiante vão integrar isso na dívida pública geral e acaba-se o negócio, porque os consumidores não vão ter capacidade para pagar mais adiante isso. Não? O discurso oficial do Governo é que o assunto estará controlado. De facto, não é bem assim, porque quando é controlado é que a dívida não está a aumentar? O discurso oficial que foi negociado com a Troika, o oficioso, é que chegará a 2020 com um déficit da ordem dos 600 a 700 milhões de euros. Eu tenho as maiores dúvidas que isso aconteça. E tenho as maiores dúvidas, não só porque o sistema vive, e isso é importante as pessoas perceberem, de decretos-leis. Portanto, a energia, e nomeadamente o regime especial, e toda a parte de infraestrutura, há decretos-leis que garantem rentabilidades, aconteça o que acontecer. E quando se diz rentabilidades, aconteça o que acontecer, que é a tal questão, eu tenho direito a receber pelo megawatt eólico os 102 euros que o ano passado, como se vai ver no gráfico, receberam em média os produtores, e que depois o sistema tem que ajustar para tentar incluí-lo, e isso tem uma série de custos escondidos. Isso significa que, de facto, alguns dos consumidores deixam de comprar, e quanto menos comprarem, como a rentabilidade está assegurada, e depois há umas coisas chamadas CAIs e CMECs, em que as rentabilidades das centrais... A questão das eólicas, mas isto não se resume às eólicas, não é? Isso não se resume às eólicas. O preço garantido. O preço garantido não se resume às eólicas. O problema das eólicas, que está no gráfico a seguir, é que as eólicas, como de certa maneira as fotovoltaicas, mas as eólicas é pior, é que o preço total não é só o preço declarado. O preço declarado... Então ajude-me a perceber este gráfico. Do lado, eu talvez começasse pelo lado esquerdo, pelo azul. Portanto, no azul tem em baixo os 102 euros, que foi o que se pagou em 2013 pelo preço base garantido. Simplesmente, como a energia é intermitente, estamos permanentemente no para-arranca, eu tenho que ter uma central ao lado, que está a ser paga todo o tempo, e todos os custos fixos e todo o pessoal que lá está, para entrar em funcionamento quando não há vento. E esse custo tem custos fixos que custam, para cada megawatt-hora, cerca de 34 euros pelos nossos cálculos. E, além disso, eu tenho depois períodos em que tenho, portanto, as centrais de backup servem para estar prontas a funcionar para quando não há vento e há consumo. E depois tenho um outro problema, a segunda muleta, é que quando eu tenho produção que eu pago, porque eu pago sempre, os consumidores pagam sempre, por lei, pagam sempre, e não tenho consumo, a única forma que eu tenho que armazenar, ou desperdiço completamente e perdi o dinheiro todo, paguei 102 e tiro à rua, ou então tenho uma alternativa, que é construir uma barragem, e durante aquele tempo em que eu estou a bombar, injeto eletricidade
nas bombas, ponho a eletricidade a funcionar ao contrário, as barragens, ponho água de baixo para cima, e depois, às 6 da manhã, por suposto, que há muito vento e não há consumo, está tudo a dormir, uma grande parte das fábricas estão fechadas, e então ao meio-dia, quando eu preciso, turbino. E portanto tenho, nesse efeito só, perco eletricidade. Como sabe, a eficiência não é total, e portanto entre a bombagem e a turbinagem perco eletricidade. São os 7 euros que estão aqui em cima, no gráfico. Custo total final. No total são 164. Isto por megawatt-hora. Por megawatt-hora. Enquanto que o preço de mercado de referência, que vale o que vale, mas enfim, não vale a pena entrar em mais desses, o ano passado andou pelos 40 euros. Portanto, é esta situação que temos, que depois podemos comparar com outra eletricidade que existe em Portugal. Portanto, podíamos dizer com alguma ironia que é um negócio altamente competitivo. É um negócio que, digamos, esmaga a competitividade do resto da economia. Mas ele em si é altamente... Para quem está nele é ótimo. Para quem está nele é ótimo. Por isso é que eu digo, a raiz da sua rentabilidade é um decreto-lei. Por isso eu há uns 12 anos, numa conferência da Ordem dos Engenheiros, chamei-lhe capitalismo de cretino. Porque deriva de um decreto. E, portanto, é de cretino. E, portanto, é essa a situação que nós temos, que hoje, na energia, é muito prevalecente. No outro dia vi um estudo em que 95% da energia produzida em Portugal é produzida ao abrigo de critérios legais diretos. A coluna da direita tem a ver com, de facto, as duas maiores opções, como vamos ver depois a seguir. Em Portugal, a outra grande opção de crescimento, nós temos 3 fontes de energia endógena, como sabe, ou produzidas em Portugal, para sermos correntes, que é a biomassa, a mais importante, as pessoas não se sabem, mas é a biomassa a mais importante. Em termos de energia, de fonte de energia primária. A segunda é a hídrica e depois a eólica. Sim, nós podemos sempre achar que são as barragens, não é? As barragens, nós tendemos a achar que são barragens, agora a eólica. Aliás, pergunto aos meus alunos e muitos deles dizem as duas, embora haja alguns que agora já sabem que a biomassa, porque estamos a falar de energia, não estamos a falar só de eletricidade. Talvez energia é calor. Explicar o que é a biomassa. A biomassa é todos os resíduos que vêm de matéria orgânica. Da floresta. Portanto, em Portugal é sobretudo de resíduos da floresta, incluindo muito ligado à faleira da celulose, porque há muitos resíduos da própria produção do celulose de papel que podem ser queimados e produzir eletricidade. E o custo dessa energia é... O custo da energia é 120 euros. Que está sensivelmente 120 euros. Só que no caso da biomassa, nós pagamos 120 euros, começa e acaba aí. Porque como ela não é intermitente, estamos como o carvão ou o gás natural. Eu injeto e abro a torneira quando preciso. Quando não preciso, fecho a torneira. E, portanto, se comparar o preço dos 120 com os 164, sim, é evidente que se torna mais adequado avançar para aqui. Aliás, devo dizer que o governo anterior, e bem nesse aspecto, quando houve os 2 grandes fogos, 2003 e 2005, fez um programa de inserção de centrais termoelétricas a biomassa. Infelizmente, das 10 estavam previstas, salvo erro, só 2, 10 ou 15, que estavam previstas só 2 ou 3. Corte vai limpar as florestas entre 15 de maio e 15 de outubro, ou tem um sítio onde possa queimar em ambiente fechado, como são essas centrais, ou não pode fazer nada, porque não pode queimar a céu aberto. Se queimou, aumentou o risco. Porque pôs maior quantidade de combustível, junta e que era preferível estar dispersa. Portanto, às vezes há algumas coisas no discurso político que estão bastante erradas e precisam ter aqui uma estratégia conducente. Este caso da eletricidade é, a par de outros, um exemplo frisante do que é o Estado meter-se na economia e criar interesses dos quais ele depois não se livra. Este é um exemplo. As PPPs são outro. Os SWAPs são outro. Quer dizer que, nos últimos anos, nós estamos hoje a pagar, enfim, em sacrifício, muita gente, mais do que outra, mas quase toda a gente a pagar com algum sacrifício, este tipo de políticas. Porque isto não se muda. Porque o Governo até agora não explicou, nem demonstrou com números, nem com nada escrito, porque é que não se mexe nisto. Da mesma maneira que se não mexeu nos municípios, que a Troika também queria que acabassem. Quer dizer, onde há meia dúzia de interesses instalados, não se toca. Não se toca. As PPPs a mesma coisa. Acho que bateram qualquer coisa, mas os ganhos das PPPs são um escândalo, como se sabe. Como escandaloso é isto. E é evidente que há interesses muito poderosos que estão atrás disto. De 3 ou 4 ou 5 ou 10 pessoas, não interessa. Mas isto não se mexe, não é por falta de lógica no mexer, nem necessidade em mexer. Quer dizer, não se mexe porque há interesses. É evidente que uma política estratégica, e é isso que eu defendo, nós temos de ter uma estratégia para o país que o torne competitivo. A sua primeira pergunta é o objetivo. Podemos ser competitivos. Podemos, se pusermos a casa em ordem.
Não podemos ser competitivos e não enfrentar de frente os problemas que temos em casa. E isso, certo, mas esteve cá há dias. Mas já passaram 15 anos, não é? Desde este decreto. Este decreto passou quase 15 anos. E, de facto, não só o decreto permanece na sua essência, depois houve muitos depois disso que mexem, mas o fundamental foi isto. Como a quantidade de energia, de potência que beneficia deste decreto foi aumentando ao longo do tempo. Porque é completamente diferente ter 1000 megawatts, em que os custos até são mais baixos, porque podem encaixar na flexibilidade das centrais existentes, quando passou dos 3000 megawatts. E agora deixa-me perguntar, enfim, apesar destes custos todos, pode dar-se o caso da situação estar a melhorar e da nossa dependência energética, que é dramática, não é? Está a ser reduzida, enfim, à custa desta dívida e destes custos todos, mas isso está a acontecer ou não? Não, não está. Vamos lá ver, há um gráfico que eu também trouxe aí. De facto, se virmos os números de 1998, em termos de fontes de energia primária, nós tínhamos um valor de 85,1. Isto é o que dependemos do estrangeiro. Portanto, nós somos os países mais dependentes do estrangeiro. Portanto, em 98 dependíamos em 85,1, portanto, sobrava menos de 15%. Depois desceu para... Portanto, só produzimos 15%. Só produzimos 15%. Depois aumentou para 23%, mas novamente com a continuidade desses, porque a certa altura bate-se no teto. Por muito que se pague, por muitos que sejam os custos, por muito que se arruine a economia, e eu posso lhe dar exemplos claros, de 77 para 2010 para 2012, entretanto, aumentou a nossa dependência. Mas já cá estava a Troika e tudo? Pois estava, mas é evidente que os projetos já estavam, repare, os projetos que já estavam aceites antes, havia 2000 megawatts, não se esqueça que o engenheiro Sócrates anunciou em 2010 que íamos ter 8000 megawatts, não só isso foi depois. O mais grave foi ter anunciado, e felizmente isso depois travou-se, 8.000 megawatts de potência intermitente eólica. Já viu o que é 8.000 megawatts em cima dos outros que temos? 10.000 megawatts que são pagos em qualquer momento, por um preço garantido, em que o consumo era, durante a horas de vazio, 3.900. Estava a produzir 6.000 para deitar fora. E ainda hoje não há nenhuma solução tecnológica para tirar partido dessa... A solução tecnológica... Dos aerogeradores, não é? Das ventoinhas. A solução tecnológica menos má... Repare, aí também se acresce uma outra coisa que só se passou em Portugal e Espanha com essa dimensão. Os países que têm a maior percentagem do seu mercado de consumo de energia intermitente é Portugal e Espanha. Porque a ligação da Península Ibérica à França é quase inexistente, é muito reduzida. E, portanto, tem uma espécie de semi-ilha elétrica, coisa que, por exemplo, no caso da Dinamarca não acontece, porque eles têm ao lado o mercado alemão, que é N vezes superior ao dinamarquês. E, portanto, conseguem incluir, porque o grande indicador de stress é saber qual é a percentagem que tem do intermitente no conjunto. Como se vê facilmente, qualquer problema de pequena oscilação, se for diluído num conjunto, tudo bem. Agora, se a sua dimensão é de tal maneira que o próprio navio, que é como o navio oscilar, se for um grande paquete, alguém saltar não faz problemas. Se for pequeno e for alguém saltar, ele pode. Se for uma chata, pode virar-se. E olhando aqui para este quadro, depois temos ali 3 cenários para 2025, que são o quê? Esses cenários para 2025, vamos lá ver, eu já agora gostaria também de dizer uma coisa que é interessante, até para, enfim, não é muito entrando numa coisa um bocadinho mais técnica. É que a certa altura depois, como os sobrecustos da questão da armazenagem da eólica intermitente aparece nas barragens, há situações em que é quase impossível depois encaixar mais. E daí eu dizer que, felizmente, que o governo atual não foi para os 8.000 megawatts, senão era o desastre absoluto e completo. Esses 3 cenários, a nós olharmos para aqui e dizermos assim, vamos supor que o nosso objetivo, que não é o único, porque o objetivo principal de uma indústria é ter energia competitiva, ao preço mais baixo possível. E também, se possível, o mais possível gerida em Portugal de forma competitiva, ou de forma encaixável, ou com benefícios, externalidades, como dizem os economistas, positivas. Esses 3 cenários indicam o seguinte: o primeiro cenário é continuar o business as usual, portanto, continuar a situação que existe, incluindo as leis que protegem as energias intermitentes, e nessa base, o melhor que podemos chegar é 77% em 2025. Se nós fizermos uma política assertiva... igual a 2010. Igual a 2010. Com sobrecustos brutais e aqui sem reduzir a dívida tarifária. No cenário 2 é maximizar essa situação no sentido de aumentar o mais possível todas as questões relacionadas, todas as questões relacionadas nomeadamente com a biomassa, que há capacidades bastante grandes
de produzir mais biomassa, eventualmente até 1500 megawatts. E 1500 megawatts de biomassa não tem a ver com 1500 megawatts elétricos, porque, peço desculpa, eólicos, porque a energia eólica só funciona um quarto do tempo. Portanto, 1500 de biomassa corresponde a cerca de 6000 de eólicas. E depois é dizer assim, se eu quiser, de facto, se eu tiver